O fracasso jamais me surpreenderá se minha decisão de vencer for suficientemente forte. Fala, fera! E aí? Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o James e estamos iniciando mais uma videoaula aqui do site falafera.com. Na videoaula de hoje eu quero ensinar a vocês como criar vinhetas de transição usando o efeito de chroma key. Eu vou ensinar vocês a criar uma dessas transições pelo editor de imagens Kdenlive, ok? Mas antes de ir para o Kdenlive eu vou editar a minha imagem que eu tenho. Eu vou editar aqui pelo GIMP. Bom, vou abrir aqui. Beleza, já está aqui a minha imagem. Eu quero fazer uma transição com essa imagem aqui, né, como se fosse um portão. E aí eu quero que ela se divida em duas, tá? Como se ela estivesse vindo de cima e de baixo ao mesmo tempo e se fecha no meio, né? Então eu preciso dividir essa imagem. Para isso eu vou usar aqui o vetor, tá? Que é essa ferramenta aqui. Então é só você apertar a tecla B que ele já ativa essa ferramenta. E aí eu preciso vir bem aqui no meio da imagem. No caso, eu sei que essa imagem aqui é de 1920 por 1080, tá? Então a metade de 1080, né? 540. Então eu vou bem aqui no meio. E aí eu vou nos cantos aqui. Bem aqui no canto. Beleza. Agora eu vou no outro canto. Aqui. Agora aqui. 540. Tá aqui. Agora eu ligo esse primeiro ponto, apertando o Ctrl, né? Ctrl, eu seguro o Ctrl, aperto e pronto, ele formou um quadrado. Agora eu aperto Shift V para formar uma seleção. Eu aperto Ctrl X para recortar. Vou dar um Ctrl N para criar um novo projeto. Vou colocar aqui em fundo transparência, ok, e Ctrl V. Beleza, tá aqui a metade de baixo do meu portão, né? Agora eu vou colocar ela bem embaixo. Eu vou deixar ela aqui embaixo, né? Vou exportar essa imagem. Para exportar é Ctrl Shift E. Escolho o diretório que eu quero. Vou colocar baixo, só para saber que é a parte de baixo. .png para salvar essa parte da transparência aqui, tá? E exportar. Exportar. Beleza. Fechei. E fechar sem salvar mesmo. Agora eu vou exportar essa parte de cima, né? Ctrl Shift E também. E vou colocar cima.png. Exportar e exportar. Prontinho. Fechar, fechar sem salvar e fechar. Prontinho, já tem as imagens que eu vou usar, né? E agora eu vou aqui no Kdenlive para fazer a transição com essas imagens. Bom, tá aqui o Kdenlive. Vou criar um novo projeto. Para isso, só clicar aqui em novo. Eu vou mudar o padrão para 720. Ó, uma dica para vocês. Sempre quando eu crio transições, nessas transições animadas, eu sempre crio um perfil de Full HD. Eu faço isso porque se um dia eu for começar a trabalhar com vídeos em HD, né, um formato mais moderno, vamos dizer assim, eu já tenho, né, transições nesses formatos. Então eu posso usar essas mesmas transições em formatos em HD, ou então posso usar em formatos em baixa resolução, né? Procurem fazer as suas transições em formato HD, tá? Então eu vou nesse caso aqui eu vou fazer em 720p porque eu tô gravando, né? Senão vai ficar muito pesado aqui na hora de gravar. Mas eu normalmente faço em 1080p com 30 frames por segundo, tá? Mas nesse caso, vou fazer esse aqui de 720p por 30 frames por segundo. E vou mudar aqui a pasta do meu projeto. Ok. Vou colocar 2 trilhas de vídeo só. E 2 de áudio. Ok, ok. Bom, beleza. Vou importar aquelas imagens, né? Lembrando que para importar é só apertar aqui, adicionar clipe.
vou em pasta do projeto, Source, aí eu tenho aqui baixo e cima, eu já vou importar também esses dois sons que eu tenho aqui, é de porta abrindo e porta fechando. Abrir, beleza, já tenho aqui as imagens, tá? Então primeiro eu vou fazer o tratamento com as imagens. Para isso eu pego qualquer... eu vou precisar criar 3 trilhas de vídeo, tá? Eu acabei esquecendo disso. Então, para criar uma nova trilha, projeto, trilhas, inserir trilha e ok. Agora eu tenho 3 trilhas de vídeo. Então eu vou colocar primeiro a de baixo, tanto faz na verdade, tá? Se você quiser colocar de cima, de baixo, tanto faz. Mas essa trilha aqui de baixo, a última aqui, eu vou deixar ela sozinha por enquanto, sem nada. Agora eu vou colocar de cima. Pronto, já estão as duas aqui. E agora eu vou criar um clipe de cor. Para você criar um clipe de cor, é só você vir aqui, nesse botãozinho aqui do lado, essa setinha, e adicionar clipe de cor. Ele tem algumas cores, né? Eu sempre escolho o verde, né? Que é uma cor que o pessoal usa bastante no chroma key, né? Uma das cores mais utilizadas. O verde e o azul são as cores mais utilizadas. Nesse caso eu vou utilizar o verde mesmo. Vou colocar aqui verde e ok. E agora esse verde eu vou colocar ele aqui embaixo, por último aqui, tá? Agora eu vou fazer essas duas imagens ficarem ligadas com esse verde. Então, nesse caso aqui eu clico nesse afim, nessa transição chamada afim e... clico aqui em vídeo 3, aqui nessa outra transição afim aqui de cima, também coloco em vídeo 3. Vejam que agora sim as duas estão ligadas no vídeo 3. Tá? Eu posso até mudar o nome aqui para verde, para facilitar. Aqui eu coloco baixo e aqui eu coloco cima, só para facilitar na hora de trabalhar. Beleza? Bom, por enquanto, né, tá assim, não tem nenhuma animação, não tem nada. Agora eu vou criar uma pequena animação. Eu vou clicar nessa primeira faixa aqui, né, do afim. Olha, tem diversas formas de vocês criarem as animações que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer dessa forma, mas você pode fazer de várias outras formas, tá? Você pode pegar várias imagens e fazer de várias formas. No meu caso, eu vou fazer desse jeito mesmo. Eu vou clicar aqui na transição do afim. Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu posso escolher aqui o ponto exato que eu quero que aconteça, né, o movimento. Então eu vou colocar, por exemplo, em 20 frames. Aperto Enter e o cursor vai para 20 frames aqui do afim, tá? Eu clico nesse maisinho aqui para criar um novo keyframe. Lembrando, né, se você não tem a menor ideia do que é um keyframe, eu peço que você assista a essa aula aqui que está aparecendo na tela, tá? Para você aprender o que é keyframe, para você aprender a utilizar keyframes e ver o que dá para fazer com eles, ok? Bom, voltando aqui, eu criei esse segundo keyframe aqui, que eu quero dizer o seguinte: eu quero que nesse ponto aqui a imagem fique dessa forma, tá? Mas nesse primeiro ponto eu vou alterar. Eu quero que ela venha de baixo, tá? Para cá. Então eu vou fazer o seguinte, vou arrastar a imagem aqui para baixo. Aqui no comecinho, tá? Lembrando que eu só posso fazer isso, de movimentar a imagem, se eu tiver criado um keyframe. O primeiro frame, como eu já disse na aula que eu expliquei sobre keyframes, o primeiro frame é sempre um keyframe, mas se você for movimentar ela mais para frente, por exemplo aqui, ó, eu não consigo mexer nela, ó, não consigo, tá? Então eu tenho que criar um keyframe e fazer a movimentação que eu quero, tá? Se eu não criar um keyframe, eu não consigo movimentar ela. Vou voltar aqui, beleza? Vou deixar ela aqui embaixo, bem aqui no meio. Sim, mais ou menos, acho que é 360 aqui. Então, vou colocar um ponto exato, isso. E o X é 0, né? Bem no meio mesmo, assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a imagem de cima. Então eu clico aqui no afim de cima. Vou em 20 frames também. Ok, crio o keyframe e vou aqui no comecinho e jogo ela aqui para cima também. Vai ficar menos 360 e bem no meio aqui, ó, bem centralizado mesmo. Percebam que ele já tem a transição, ó, já tem um movimento, entenderam? Ó, aqui já tem um pequeno movimento. Vamos dar um play só para ver. Olha
Olha lá, viram? Eu tenho um movimento legal, né? Eu vou pegar o som, né, do portão fechando aqui, ó, só para já ter uma noção do tamanho do som. Pra ver se não vai ficar muito esquisito. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, que é a hora que ele fecha. Aí aqui mais ou menos o som já começa, tá? Como vai ser uma coisa muito rápida, então quando tiver aqui mais ou menos, eu vou começar a criar a segunda transição, que é a transição de saída, né? Então eu vou clicar aqui no afim, vou criar um novo keyframe, ou seja, daqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu não quero que ele faça nada, tá? Ele vai ficar parado, e aí eu vou um pouquinho mais para frente, ó, vejam que aqui já está em 1 segundo e 4. Então, quando eu tiver em 1 segundo e 15, por exemplo, eu vou criar um novo keyframe, e aí vai ser a transição final, né? Vai ser a parte final da transição. E aí você pode criar a parte final da forma que você quiser, tá? Você pode fazer o portão abrir de novo, tá? Você pode fazer aquele efeito de cantos que a gente já viu aqui em outra videoaula, como trabalhar com efeito cantos. Mas aqui no meu caso eu vou fazer uma coisa bem básica, eu vou fazer o portão ir de lado assim, ó, tá? Aqui mais ou menos, fazer ele ficar bem no meio, aí sim, ele vai ir de lado esse pra cá. E deixa eu ver, aqui vai 1280, só para ficar um valor exato, isso. E aí o portão de baixo, eu também vou criar aqui a transição, vou voltar aqui, ó, criei os dois pontos exatamente onde o de cima estava, tá? Criei os dois pontos para marcar bem. E agora o de baixo aqui eu vou fazer ele vir para cá, tá? Então vai ficar assim. Também 1280, tá? Um é negativo, outro é positivo e aqui é 0. Beleza? Vamos dar uma olhada como é que tá ficando isso. Vou dar um play. Ó, o portão fecha e depois ele abre. Bom, eu vou diminuir um pouco, diminuir o tamanho dessas imagens aqui. Eu vou colocar o portão abrindo, né? O som do portão abrindo. Vai ser mais ou menos aqui que começa, né? Aí começa aqui, então aqui mais ou menos vai ser o som do portão abrindo. Beleza, terminou o som, terminou a transição. Eu vou diminuir aqui a imagem para um tamanho melhor. Beleza, e agora eu vou renderizar esse projeto, né, para criar minha transição. Então Ctrl Enter, vou escolher o formato H264, que é um formato que eu gosto bastante. Escolher o local de saída, vai ser, deixa eu ver, vou colocar transição portões, né? Portões, ok, e renderizar, opa, peraí, fechar, que aqui eu tinha tirado o som, então vou voltar, e pronto, agora sim, renderizar projeto completo, renderizar para arquivo. Beleza, o vídeo já está pronto. Agora eu vou ensinar vocês como é que eu coloco essa transição em um vídeo, né? Como é que eu faço isso? Eu vou usar esse mesmo projeto, tá? Eu só vou importar alguns vídeos aqui que eu tenho. Aqui, vou colocar esse Batman Arkham Origins e o Asa Noturna 2 aqui. Abrir. Beleza, são dois vídeos, né, diferentes. Tá aqui o primeiro, que é a do Asa Noturna. Então, tá aqui o vídeo. Tirar o som, que eu só quero trabalhar com as imagens mesmo, né? Então tá lá, o vídeo vai começar daqui, por exemplo, tá? Vou criar um pequeno fade in, né? Pega aqui no pontinho do recorte, vai ficar piscando, eu arrasto um pouco e tem esse fade in, ó, vem do escuro para o claro, né? A imagem vai estar assim, e aí vou cortar novamente aqui, vou puxar a nossa pequena transição que nós acabamos de criar, aqui, transição portões, abrir, aí eu coloco a imagem sobre o vídeo que eu quero fazer a transição, né? Vai ficar assim, ó. Então, se eu não fizer nenhum tratamento, o vídeo vai ficar assim, ó. Entra o vídeo do nada, tá? Então eu preciso criar o efeito aqui correto, mas antes disso, primeira coisa, eu vou tirar essa ligação que tem o áudio e o vídeo. Então, botão direito, desagrupar clips.
A segunda coisa é que vejam que nesse vídeo aqui ele tem essas bordas pretas aqui, tá? Então eu vou ensinar vocês a tirar essas bordas pretas. Para isso tem várias formas, né? A forma mais simples de fazer isso é colocar um efeito chamado Pan e Zoom. Então você seleciona aqui o clipe, né? Seleciona lista de efeitos, aparar e transformar. Tem esse recortar borda aqui, mas eu aconselho mais você usarem esse Pan e Zoom. Então joga aqui. Aí você vai aqui para baixo, ó, aqui no efeito de Pan e Zoom, aí tem esse distorcer. Pronto, ó, ele já tira aquelas bordas, entenderam? Então é bem fácil. Bom, vou colocar agora o vídeo do Batman Arkham Origins, né? Tá aqui. Vou pegar uma parte aqui que eu estou jogando, né? Pode ser aqui, por exemplo. Fazer o corte, beleza. Tá aqui o vídeo, tirar também o som, desagrupar, beleza, tá aqui. Bom, agora eu tenho que colocar, fazer o corte, né, exatamente onde a minha transição fica aparecendo por completo na tela. Então, o momento que acontece isso é aqui, ó, nesse momento que os portões estão fechados, tá? Tem que ser exatamente nesse ponto onde o portão está fechado. Então eu pego a imagem, arrasto aqui e pronto, está o corte aqui já. Pega o outro vídeo, coloco aqui e pronto. Já está ocorrendo, né, a transição, mas eu ainda não consigo ver. Bom, a primeira coisa para esse efeito funcionar, né, agora que os dois estão aqui, você tem que adicionar o efeito, né, de chroma key, que é o efeito tela azul. Então você vai botão direito, adicionar efeito, manipulação alfa, tela azul. Então você vai aqui em lista de efeitos, manipulação alfa, tela azul. Aí ele tem a cor aqui, ó, cor chave, né? Que é a cor que você quer tirar aqui do vídeo, né? Para criar o alfa. Aí você seleciona esse seletor de cor aqui e seleciona a cor que você quer retirar do vídeo. Então, ó, selecionei o verde. Mas vejam que ainda não está acontecendo a transição, tá? Olha, você ainda não consegue ver os vídeos de baixo. Isso acontece porque não tem nenhum objeto de transição entre esses vídeos. Como eu disse em outras aulas, quando você vai trabalhar com dois vídeos ao mesmo tempo, aparecendo na tela no Kdenlive, você tem que colocar um objeto de transição entre eles, tá? Então, para isso, você vai aqui no cantinho do corte, né, da transição que você vai trabalhar, aperta aqui, que ele criou o objeto. Por padrão, ele sempre cria o objeto de dissolver. Aí você muda para afim ou então para composto, tanto faz. Aí vejam que agora sim o efeito está acontecendo, ó. A transição já está dando certo, tá? Eu vou só aumentar aqui um pouco, porque eu preciso estar atento se o verdinho, né, aquela cor verde não está aparecendo. Então, vejam que tem uma cor, tem um pouquinho, bem pouquinho mesmo, mas eu acho que vocês nem vão conseguir ver. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho a variação, para não ter nada do verde aparecendo. Então eu vou indo de frame a frame para ver se nenhuma parte do verde aparece. Se aparecer, eu clico no clipe onde eu coloquei o efeito e aumento um pouco a variação. Opa, não posso aumentar muito, senão some, tá vendo? Então, aqui. Para você ir indo de frame a frame assim, que nem eu estou fazendo, é só você apertar a setinha do teclado para a esquerda ou para a direita, tá? No caso eu estou apertando para a direita, ele está indo de frame a frame. Se você quiser voltar, é só apertar para a esquerda, tá? Então, vejam que está dando certo. E aí, ó, olha só que legal. Ficou bacana, né? Transição criada. Entenderam? Então, vou tirar aqui, recortar aqui essa parte e vou criar o vídeo somente dessa. Eu vou colocar um fade out aqui no final, né? E aí vou renderizar somente essa parte que a gente trabalhou com a transição. Então vou colocar ele aqui nesse ponto, aí. Porque eu quero que ele renderize somente isso aqui, ó, essa parte da seleção aqui, ó, desse objeto aqui azul. Então, Ctrl Enter para renderizar.
Eu vou colocar aqui zona selecionada, para ele renderizar somente o que eu mandei ele selecionar aqui, né? Porque senão, se eu colocasse projeto completo, ele ia renderizar tudo que está na timeline. Eu não quero isso, quero só essa parte onde eu coloquei a transição. Então eu vou colocar aqui, arquivo de saída, eu vou colocar vídeo teste, né? Só para a gente ver. E renderizar para arquivo. Vamos ver como é que ficou isso. Beleza, terminou de renderizar. Vou dar uma olhada aqui e ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou isso. Olha só, ficou bacana, né? Eu achei que ficou legal. Vamos ver novamente. Beleza, isso aí, ficou bacana assim, gostei. Eu ia ensinar vocês a fazer a transição com o tema do Batman também, mas cara, eu tá sem condições, eu tô meio bêbado, desculpa. A parte do bebê você tem mais, não foi? Bebê. É que tá muito calor mesmo. Eu tô meio bêbado, tô falando muito enrolado. Pra eu gravar isso aqui, eu tenho que deixar a janela fechada, o ventilador desligado, então eu tô suando muito, tá sem condições de eu gravar mais coisas. Então desculpem, vai ficar só essa transição mesmo dos portões, que é essa aí que vocês estão vendo. Me desculpa, tá? Na semana que vem eu posso fazer, talvez eu faça, não sei ainda. Talvez eu faça a transição com o tema do Batman. Mas enfim, eu já fiz uma transição com o tema do Batman pro Cinelerra, tá? Então se você quiser ver essa videoaula que tá aparecendo aí na tela, tá? Se você quiser aprender como é que faz e tal, e tem os sons e tudo, baixa lá e você assiste aí e vocês tentem fazer pelo KD Live, tá? Bom, vou ficando por aqui. Não se esqueça de clicar aqui embaixo em gostei. Se possível, favorite o vídeo, tá? Porque isso ajuda muito na divulgação. Compartilhe nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Google+. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Um forte abraço e falou, fera! E aí, fera, gostou do vídeo? Então clique em gostei para ajudar na divulgação. Se quiser, pode nos seguir no Twitter ou curtir a nossa página no Facebook. Também estamos no Google+, nos adicione lá para conversarmos sobre videogame, edição de vídeo e qualquer outra coisa, beleza? Um forte abraço e falou, fera!